Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo, falando sobre fatos da vida de Jesus. Afirma Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10, que tendo Jesus entrado em Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e bastante rico de bens materiais. Ele procurava ver Jesus, porém não o podia conseguir por causa da multidão e também pelo fato de ter uma baixa estatura. Entretanto, correu mais adiante e subiu numa árvore, a fim de vê-lo, porque estava por passar por ali. Quando o mestre chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. O publicano desceu a toda pressa e recebeu Jesus em sua casa. Nisso surgiram várias críticas pelo fato dele se hospedar na casa de um homem que eles consideravam pecador. A dado momento, Zaqueu levantou-se e disse a Jesus: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu vou restituir a esses 4 vezes mais. Animado de intensa alegria, o mestre sentenciou: Zaqueu, hoje entrou a salvação em tua casa. Publicano era o nome que a Roma antiga dava aos cavaleiros e aos arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das taxas de toda espécie, fosse na própria Roma ou em outras partes do Império Romano. Durante o domínio romano, foi o imposto que os judeus mais relutaram em aceitar e que mais causava irritação entre eles. Foi a causa de muitas revoltas, chegando mesmo a ser convertido numa questão religiosa, por ser contrário à lei. Os judeus tinham como decorrência horror ao imposto e, por extensão, a todos que se encarregavam da sua cobrança. Essa causa da sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais, entretanto, podiam encontrar pessoas estimáveis, mas que, em face das suas funções, eram marginalizadas, juntamente com as pessoas das suas relações. Os judeus temiam comprometer-se, pelo fato de manterem com eles relações de amizade. O que sucedeu com Zaqueu é um caso raro, sem qualquer outro paralelo nas páginas do Evangelho. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, nos versículos 16 a 30, narra que um moço aproximou-se de Jesus e indagou: O que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe recomendou que observasse os mandamentos e que distribuísse a sua fortuna aos pobres e o seguisse. O jovem não concordou com a ideia de despojar-se da sua fortuna material e afastou-se muito triste. Tendo o mestre exclamado: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. O moço não fez como Zaqueu. Preferiu antes manter a posse dos seus bens materiais e deixar de seguir o Cristo, deixando assim de acumular um tesouro nos céus. Depois da cura dos 2 cegos, da ressurreição de Lázaro, da ceia em Betânia, com Marta e Maria, aproxima-se a última Páscoa de Jesus na terra. Em realidade, segundo João, no capítulo 12, versículo 10, ainda em Betânia, já os principais dos sacerdotes, ao tomar conhecimento do crescente entusiasmo do povo por Jesus, decidiram matá-lo, como também a Lázaro. O medo os fazia querer destruir Jesus e sua ação viva. Em sua covardia, os sacerdotes saduceus e alguns fariseus achavam que Jesus os indisporia com os conquistadores romanos e eles perderiam a sua mordomia, irresponsável e indevida, pois se ainda não o haviam prendido é porque temiam o povo. E desde então procuravam uma oportunidade. Ratificando as profecias, está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. A multidão que crescia desde Betânia exaltava-o, cantando hosanas, que é um hino eclesiástico de saudação e louvor.
O povo interpretava que o profeta de Nazaré vinha livrá-lo do jugo romano e não da escravidão espiritual. Consciente da reação popular, o mestre se encaminha lentamente para o templo. Vendo que nada acontecia, a turba dispersava, decepcionada. Mas o Senhor Jesus deixava a sua sublime lição. A vaidade e a ambição não têm lugar no reino dos céus, e a fragilidade dos corações humanos não confundia Jesus. A humildade do mestre, ao decepcionar alguns, ganhava adeptos por todos os milênios. Sobre a purificação do templo. Sabemos que o grande templo judaico tinha suas divisões por pátios ou esplanadas, entre grandes galerias e colunas, luxuosamente ornamentadas. No primeiro pátio ficavam as oferendas necessárias aos sacrifícios ritualísticos dos peregrinos, pombas, cabritos, cordeiros e etc. Havia ainda os cambistas para essas compras. Se o uso era legítimo dentro de sua lei, tornava-se abusivo pela ambição e pela corrupção. Clamando pelo testemunho de Isaías e Jeremias, Jesus citou a vontade do Pai. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Está em Isaías, no capítulo 56, versículo 7. Vós, porém, fazei dela um covil de ladrões. Para Jesus, culto não é o elemento essencial da religião. A oração e a fé com obras legítimas são o vínculo com o Pai. Consciente do início do seu grande momento messiânico, Jesus se declara contra as religiões dogmatizadas que exploram a boa-fé do povo. E por adição, contra seus líderes autênticos, obreiros fracassados e atolados no orgulho, que mercantilizam assim as coisas divinas. A seguir passa a exemplificação. Cura cegos e coxos, ensinando que os bens divinos são dados pela previdência para alívio dos que sofrem. Dai de graça o que de graça recebeste. É certo que, em hipótese alguma, consegue-se o perdão de nossos erros por oferendas ilusórias ou falsos, acordos de promessa vãs. Somente com a reconstrução, a renovação da deficiência espiritual através da reforma íntima, trabalhada e cultivada na reação expiatória e regenerativa, o homem se liberta das suas dívidas espirituais. E o arrependimento e coragem da renovação mental. A questão do tributo. Dai a César o que é de César. Durante alguns dias, Jesus pernotava em Betânia e voltava à cidade pela manhã, livremente, pois seu tempo ainda não havia chegado. Está lá em Mateus, no capítulo 21, nos versículos 17 e 18. Foi por esses dias que Jesus ensinou a parábola dos 2 filhos, dos vinhateiros homicidas, e a famosa parábola das bodas. Cada vez mais desesperados, os fariseus deliberaram apanhar Jesus pelos seus próprios ensinamentos. Enviaram alguns dos seus adeptos que falsamente se aproximaram do mestre. Sabemos que não dás preferência a ninguém, pois não julgas pelas aparências. Dize-nos então o que te parece. É lícito pagar imposto a César ou não? Infantilmente, esperava uma declaração hostil de Jesus, pois todos os judeus repudiavam o tributo e a transmitiriam em seguida às autoridades romanas. O meigo Rabi, conhecedor profundo das almas humanas, desmascarou-os dizendo: hipócritas, de quem é a imagem na inscrição da moeda? De César, responderam, pois devolver a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todo o dinheiro da terra não tem sentido na vida espiritual. É um veículo natural da sobrevivência física. Respeitar as leis de sua comunidade é a obrigação do homem, sem prejuízo da obediência das leis morais, e a autoridade superior de Deus em todas as circunstâncias.
Saduceus e a ressurreição. Os saduceus formavam uma seita judaica fundamentalista que atinha-se rigorosamente à tradição escrita na época quando Jesus Cristo esteve na terra. Eles acreditavam em Deus, mas para eles não havia ressurreição, nem anjos, nem espíritos, o que era aceito pelos fariseus. No entanto, nem por isso deixaram de formular perguntas capciosas ao mestre. Na lei estabelecida por Moisés, quando um irmão viesse a desencarnar sem deixar descendência, a viúva era obrigada a casar-se com o irmão mais idoso do desencarnado, a fim de lhe deixar posteridade. Com fundamento nessa lei, os saduceus fizeram a Jesus uma pergunta um tanto exótica. Houve 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu, sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram. Igualmente os 7, todos morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E a resposta do mestre veio incontinente. Errais, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos, por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, nos versículos 34 a 36. Nessa descrição evangélica, se comprovava que o ser humano não nasce uma só vez, pois para ser digno de alcançar o mundo do porvir e se tornar igual aos anjos, torna-se imperioso que ele reencarne muitas e muitas vezes. Porquanto o estado de pureza do espírito só se alcança através de um longo aprendizado, de muitos renascimentos no decurso de muitos séculos. É evidente que a ressurreição, no sentido aqui empregado por Jesus, tem um significado bem mais amplo do que a tão decantada ressurreição da carne ou ressurreição dos mortos. A ressurreição nos moldes mencionados por Jesus significa o acesso definitivo do espírito no estado de pureza. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4, afirma que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, com o nome de ressurreição. Assevera ainda o codificador que os espíritos puros não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, passando a realizar a vida eterna no seio de Deus. São aqueles que, no dizer de Jesus Cristo, não podem mais morrer. Escreveu o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, que há corpos celestes e corpos terrestres, adiantando ainda sobre a questão da reencarnação. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. E a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Com essas informações, o apóstolo dos gentios implodiu o dogma da ressurreição da carne ou ressurreição dos mortos. Jesus, após a crucificação no Calvário, apareceu a Maria de Magdala e aos apóstolos com o seu corpo perespiritual, ou corpo celeste. Discorrendo ainda sobre a ressurreição, explicou o emérito Carbachútel em parábolas e ensinos de Jesus. Quando dizemos que o tal indivíduo ressuscitou, afirmamos que ele reapareceu, porque ressuscitar é reaparecer. Mas os mortos também ressuscitam seu corpo espiritual. Assim também Jesus ressuscitou em Jerusalém. Em todos os casos, morrem os corpos carnais, mas eles ressuscitam em corpos perespirituais. A imortalidade não é apanágio do corpo material, mas sim do corpo fluídico, celeste espiritual. A pluralidade das existências é um postulado conhecido dos homens desde os tempos
imortais, e seu entendimento amplia-se no decorrer da civilização, no pensamento íntimo e racional das pessoas. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 222. Os espíritos puros não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizando a sua vida eterna no seio de Deus, não em estado de contemplação beatífica, mas cooperando incessantemente na grandiosa obra do Pai Celeste. Eles poderão reencarnar na Terra ou em outros planetas, em missões específicas, com o fito de impulsionar populações mais atrasadas. Isso acontece quando o espírito chega a tal grau evolutivo que não mais se vê na contingência de habitar mundos, onde a reencarnação se verifica segundo as leis de reprodução, e como acontece na Terra, se verifica assim também. Aquele que haja transposto essa dilatada fase de encarnações materiais sucessivas e tenha se depurado suficientemente, passará a desfrutar da plenitude da vida dos espíritos puros, comumente chamados de anjos. Quando tiverem atingidos essa etapa da vida futura, os espíritos dos cônjuges deixam de ser esposo e esposa, porquanto o que prevalecerá entre eles serão tão somente os laços de fraternidade e de amor afetivo, como membros de uma grande família, porquanto aí nesse mundo não há reprodução de corpos como nos mundos inferiores. A conversa com Nicodemos. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não tornar a nascer, não pode ver o reino de Deus. Retrucou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe? Acrescentou então Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, pois, de haver dito: necessário vos é tornar a nascer. O vento sopra onde quer que o ouves o seu sonido, porém não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos contestou: como se pode fazer isto? E Jesus concluiu: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Se vos falei de acontecimentos terrenos e não creste, como crereis se vos falar dos celestiais? Por que razão Jesus, logo no início dessa conversa, teria trazido à baila a questão dos renascimentos? A que propósito viria essa matéria e que relação tinha com as palavras daquele que o visitava, a quem o assunto não parecia muito interessante? Por que insistir e frisar tanto em tal questão? Não parece um tanto estranha essa atitude de Jesus? O mestre tinha que legar aos homens alguns exemplos ou ensinamentos sobre a reencarnação. Por isso, sendo visitado por um mestre de Israel e homem de uma posição social destacada, ele achou oportuno abordar esses temas de uma relevante importância, pois os judeus tinham algumas noções sobre a reencarnação, embora com o nome de ressurreição. Porém, desconheciam o mecanismo desses renascimentos sucessivos. Daí as indagações: pode entrar novamente no ventre de sua mãe? Ou como pode o homem renascer sendo já velho? Aqui cabe a nós esclarecer, no tocante ao tópico, se um homem não renascer da água e do Espírito, que eram muito imperfeitos conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles supunham que a terra saíra das águas
e por isso consideravam a água como um gerador absoluto consoante dessa crença. A água se transformou assim num símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Isso significa dizer, se o homem não renasce em seu corpo e sua alma, não poderá caminhar a senda evolutiva que leva a Deus. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.